Está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor. Sabe o que está me vindo à cabeça agora, Tereza? Do que o Lula deveria ter mais medo? De uma entrevista, por mais dura que venha a ser, do William Bonner, ou do interrogatório em juízo do Sérgio Moro, aquele primeiro interrogatório dele. É claro que ele deveria estar muito mais apavorado naquela época. E se passar um filme na nossa cabeça daquele interrogatório sobre o triplex do Guarujá, que nunca foi do Lula, ele deu um banho no Sérgio Moro. Você lembra? Não, o senhor comprou? Não, não comprei. Ah, o senhor assinou? Não, essa assinatura não é minha. Então, de quem é? Então, o senhor é que tem que saber. Coisas do gênero. O Lula é um cara muito preparado. O Lula é preparado pela vida. Eu aposto que ele não vai com o ódio que ele poderia ter à TV Globo pelas milhares de horas que massacraram ele e os poucos minutos que deram para a defesa dele. Mas garanto que ele vai lembrar isso em algum momento, de forma educada. Vai. De forma educada. Vai. Eu não tenho medo do Lula. Porque, ao contrário do Bolsonaro, o Lula sempre foi feito no diálogo. Ele já enfrentou situações duras de negociações, seja como sindicalista, seja como político. Eu não ficaria preparado. Claro que ele tem que serem lembrados a ele as perguntas que poderão vir à tona, os pontos que poderão ser explorados no caso da corrupção, isso tudo, que vão falar. Agora, eu também aconselho aos nossos telenautas que estão dizendo assim, não vou dar audiência para a Globo, que hoje a gente tem que dar audiência da Globo e mostrar que o Lula vai ter mais ouvintes do que o Bolsonaro teve na segunda-feira. Eu vou lhe dizer uma coisa, para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. E eu acho que vocês estão refém de uma coisa grave para o Poder Judiciário brasileiro. Todos sabiam que era proibido falar em qualquer coisa de Instituto Lula ou de Instituto de Memorial enquanto eu estivesse exercendo o cargo de presidente da República. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, mas eu quero antecipar. Ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutia comigo qualquer coisa de Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do dia 31 de dezembro de 2010. Quando eu deixar a presidência, eu vou discutir a minha vida. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação não foi. Com o senhor. Consta um termo de adesão datado de 1/1 de 2004, sem assinatura com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex de 3 dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A.
que depois, com a transferência do empreendimento a oeste, acabou se transformando no triplex 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? Em 2004, assinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei, doutor. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem aprendeu não me mostrou um apartamento em São Bernardo do Campo. Está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor. O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa sabe como é que foi para lá. Eu não sei como é que está um documento lá em casa sem adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005.